Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias, alusiva então à nossa 32ª edição da Mercopar. Saudamos em especial os nossos palestrantes do dia, o especialista em indústria inteligente do Sebrae RS, Fabiano Dalla Corte, e o especialista em competitividade industrial do Sebrae RS, Leonardo Rita. Confiram agora as marcas que são parceiras, apoiadoras de nosso projeto Degustar da RA de hoje. Para a saudação, convido o nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, ao palco. Bom, cumprimento nossos palestrantes especialistas do Sebrae, o Fabiano Dalla Corte e o Leonardo Rita, a vice-prefeita Paula Iores, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o vereador Adriano Bressan, diretor superintendente do Sebrae, André Vanoni de Godoy, obrigado por ter vindo, a imprensa, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que assumo o papel de anfitrião da SIC Caxias hoje, neste importante evento, e como vice-presidente da indústria, uma honra em poder saudar cada um de vocês nessa segunda-feira. Gostaria de informá-los que esta é a primeira vez que eu tenho o privilégio de conduzir uma RA, e isso se deve a um motivo bastante positivo e importante. As merecidas férias do nosso presidente, que está, juntamente com a família, lá no Chile, a uma distância de 6.000 quilômetros daqui. Então, o nosso presidente está de férias e por isso estamos assumindo hoje. E, nesse momento, eu gostaria de direcionar a atenção de todos para um tema central, que será certamente melhor explanado pelos nossos convidados: a indústria do futuro no Brasil, o contexto e as tecnologias para uma produção sustentável. É importante destacar que a SIC Caxias tem se manifestado inúmeras vezes sobre as pautas da industrialização e, com isso, nós entregamos várias cartas ao poder público e, principalmente, ao vice-presidente e ministro da indústria, o Geraldo Alckmin. E nessas manifestações, nossa entidade tem ressaltado diversos pontos fundamentais para o avanço e o fortalecimento da indústria brasileira. Dentre eles, a redução do chamado custo Brasil. O custo Brasil realmente é um item que nos preocupa muito, é a diferença entre a nossa competitividade dos outros países, e isso onera mais de 25% a nossa indústria em comparação com os outros países da OCDE. A necessidade de financiamento para incentivar os investimentos e capacitação das nossas indústrias. A importância de políticas claras, efetivas para o desenvolvimento industrial,
a melhoria dos ambientes de negócio, isso é um outro item importante que a gente tem falado, e a modernização e a produtividade de modo a incentivar e facilitar a transição energética do nosso país. O nosso país, 82% da nossa matriz é de energias renováveis e nós temos que aproveitar isso. Nós somos uma potência agrícola e somos uma potência energética, mas nós precisamos de ter políticas para tirar proveito dessa questão. Além disso, enfatizamos a importância da educação e qualificação da mão de obra, buscando uma força laboral preparada para os desafios do futuro. Falávamos antes aqui na nossa reunião prévia da importância de ter a educação como prioridade do país, não somente a educação dos gestores, a educação profissional, mas sim lá no ensino fundamental. E a questão do papel das famílias nessa questão da educação e o papel do Estado como grande indutor da educação profissional para a indústria. Além disso, a necessidade de mais investimentos na infraestrutura para diminuir os custos de logística do nosso país. Nós não temos uma matriz ferroviária, a cabotagem ainda está iniciando, as nossas rodovias ainda merecem muita qualificação para reduzir os custos de logística. Então, se nós queremos ter uma indústria forte num país continental que somos, temos que ter uma indução forte na infraestrutura do país. Portos, aeroportos, ferrovias, rodovias têm que estar muito bem estruturadas para diminuir nossos custos de logística. O fortalecimento da presença brasileira no mercado internacional, visando ampliar nossas exportações e garantir a maior produtividade. E, por fim, a importância de políticas estruturantes, de médio e longo prazos, que garantirão um planejamento sólido e consistente para o setor industrial. Nesse sentido, a SIC Caxias tem se comprometido em trabalhar de mãos dadas com as diferentes esferas do poder público e demais instituições, dentre elas o SEBRAE, que faz um papel importante no apoio da pequena e média empresa, visando construir um futuro promissor para a indústria brasileira. Acreditamos que, por meio da cooperação, do esforço conjunto, podemos enfrentar os desafios que surgem em um mundo globalizado. Para concluir, desejo a todos uma excelente RA, que o evento seja um momento de troca de conhecimentos para o fortalecimento da indústria no Brasil e que possamos sair daqui com novas ideias e conexões e um sentimento renovado de esperança em relação ao nosso setor. Muito obrigado e bom almoço a todos. E boas palestras a todos. Na nossa vitrine RA de hoje, contamos com a participação da associada Fina Limpeza. O tempo é o bem mais precioso e é por isso que surgiu a Fina Limpeza. Uma empresa pronta para facilitar sua rotina através do agenciamento de profissionais treinadas e capacitadas, seja para limpeza de residência, escritórios ou salas comerciais. Eles acreditam que quando se organiza a casa, a vida também fica organizada. Curta e siga finalimpeza.caxias nas redes sociais. Vamos ao sorteio, Paloma. Temos 2 vouchers de limpeza. Vamos lá. Um dos nossos ganhadores é o Rogério Ragazon. Parabéns, Rogério. E a nossa próxima... Parabéns. Nossa próxima ganhadora é Sabrina Goss. Então, parabéns, Sabrina. Pode retirar os brindes no espaço da nossa associada. Antes da nossa RA, nós temos o Slido para as perguntas. Quem já vem sempre na RA sabe do QR Code. Também está no display de mesa de vocês. Só aproximar a câmera e fazer a tua pergunta. E antes da palestra, então, nós temos um convite especial. E eu peço que vocês confiram o vídeo da 32ª edição da nossa Mercopar.
cooperativa percebe que a inovação tem se tornado cada vez mais um vetor importante para o desenvolvimento das comunidades, para gerar riqueza e prosperidade. Para nós é um orgulho, como empresa Randon, ser parceiro como patrocinador master da Mercopar, uma feira que nos últimos anos tem se mostrado um exemplo de evento que traz a toda essa transformação digital. É uma feira super importante, tanto do ponto de vista de poder fomentar a inovação, como consolidar a indústria gaúcha, o diferencial gaúcho. O Instituto Hélice está na Mercopar porque a gente acredita que grandes ecossistemas de inovação precisam de grandes eventos para estar conectando tecnologia, empresa, startup, empreendedores num ambiente favorável para inovar e crescer acima de tudo. Bem, a Mercopar, né, é um destaque nacional. O Cimex faz parte, né, é um dos apoiadores dessa feira, porque realmente ela vem nos trazer inovação, tecnologia. Então, a gente é parceiro, é patrocinador e vai continuar sendo, porque a gente vê que isso tem um resultado muito importante para a nossa região. Mais um ano que a Porto CRS está aqui na feira da Mercopar, trazendo um pouco do que o Estado tem de infraestrutura logística para oferecer para todas essas indústrias. Então já fica o convite para todos participarem da nossa 32ª Mercopar, de 17 a 20 de outubro de 2023, nos nossos pavilhões da Festa da Uva. Para iniciar, então, as nossas apresentações, eu convido o palestrante Leonardo ao palco. Bem-vindo, Leonardo. Muito obrigada. Boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Leonardo Rita, eu trabalho no Sebrae. É um prazer estar aqui falando um pouquinho para vocês de indústria hoje. Eu sou economista e vou trabalhar um pouquinho uma temática de entender o porquê que a indústria é tão importante para nós. E depois eu passo a palavra para o meu colega Fabiano Dalla Corte, que vai falar um pouquinho de tecnologia. Tá? Enquanto eles vão colocando aqui a apresentação, eu vou só fazer um combinado com vocês. O nome da nossa fala hoje é a indústria do futuro no Brasil. Então a gente fala de tecnologia, o que vem por aí. Mas eu vou dar um passo atrás e vou mudar um pouquinho esse nome, tá? E a gente vai falar da indústria no futuro do Brasil. Nós precisamos entender que a indústria é um dos nossos principais vetores de desenvolvimento e ela está ligada com várias outras das nossas atividades. Então, a primeira pergunta com a qual eu comecei falando, eu gostaria que cada um de vocês pensasse um pouco nisso. Por que falar de indústria se a gente tem tanto assunto para falar?
E a gente poderia falar de um monte de coisa, passar o dia inteiro falando sobre a importância, mas eu quero deixar uma razão muito simples para a gente começar a nossa conversa hoje, que é um número. E muito embora eu seja economista, eu prometo para vocês que a gente não vai ficar fazendo análise de elevador, número sobe, número desce. Tá? Mas esse número eu acho que ele ilustra bem o porquê de a gente estar aqui reunido hoje. 2,43. Isso aqui não é uma fórmula mágica. Tá? Esse número aqui significa que cada um dos senhores e das senhoras que está aqui hoje, quando faz o planejamento da indústria de vocês e coloca R$1 na indústria de vocês, esse R$1 se transforma em 2,43 na nossa economia. Este é um efeito multiplicador enorme e, principalmente, ele é o ponto de partida que a gente traz para começar esse nosso papo com vocês, porque a gente tem muito valor agregado aqui. E quando a gente tem valor agregado, a gente tem mais gente trabalhando, a gente tem mais tecnologia envolvida, e a gente tem tudo aquilo de bom que a gente quer. Então, o vice-presidente Bizzi foi muito feliz na fala quando ele citou a necessidade de educação para a gente trazer esse pessoal qualificado como cidadão, como profissional, porque é aqui que esse pessoal vai entrar. O efeito multiplicador ele é real na indústria porque a gente consegue atender o agro, que é uma referência, e a gente consegue servir o nosso setor de comércio com novas soluções. E é justamente sobre isso, quando a gente fala de indústria, é que a gente está participando em cadeias muito longas. E isso é muito importante para que a gente consiga entender a dimensão do poder de transformação quando a indústria vai bem. Por que a gente tem que falar de indústria? Esse gráfico aqui, embora ele seja bem grande, tá? Ele só trata de algumas coisas bem importantes. Essa aqui é a produção física da indústria de transformação. Esse ponto que está em destaque é a indústria do Brasil, em relação ao trimestre anterior. Então, o menos 0,2 ali é o primeiro trimestre desse ano, e os outros dois são os 2 últimos trimestres do ano passado. O que fica disso aqui para a gente entender o porquê que é importante a gente falar da indústria? A gente está encolhendo, se a gente for comparar com os nossos vizinhos, e se a gente for comparar com o mundo. Então, a gente tem um cenário aqui que a gente sai da pandemia e todo mundo teve esse fôlego, nós também tivemos, mas agora a gente começou a patinar um pouco. E essa patinada que a gente está dando é o nosso principal problema hoje. Nós estamos puxando para baixo, dado o nosso tamanho, o resultado da nossa região. E por que falar de indústria é importante e, principalmente, por que falar do crescimento da indústria é mais importante ainda? Porque o crescimento liderado pela indústria, ele é muito diferente e ele é muito especial. Então, a gente fala, quando a gente pensa na cabeça de estruturar um negócio, a gente não está pensando só no negócio. Tem muita coisa envolvida nisso. E ele é especial por 3 motivos. O primeiro deles, tem uma coisa na economia que a gente chama de convergência incondicional de produtividade. Isso basicamente significa que sempre que a indústria está organizada em alguma localidade, todo tipo de trabalho envolvido nela acaba ganhando produtividade. Isso para nós é um ponto de partida importante para a gente começar a conversar. A gente também tem o fato de que grandes setores da indústria começam a absorver, em países como o nosso, grandes proporções de mão de obra que precisam de treinamento. E é por isso, novamente, que a fala do vice-presidente Bizzi se torna ainda mais importante. A gente precisa treinar esse pessoal para conseguir lidar com aquilo que o Fabiano Dalla Corte vai trazer logo em seguida. E, por fim, uma indústria de manufaturados, quando ela é virada para o exterior também, ela está menos suscetível a choques internos, e a gente sabe que a gente tem bastante choque interno. Desses 3 pontos aqui, tem uma palavra que a gente vai levar daqui em diante, que se essa palavra ficar na cabeça de vocês hoje, eu acredito que a gente conseguiu ganhar a nossa vinda aqui. A nossa conversa hoje é sobre produtividade. Tá? E isso não sou eu que estou falando, nem o Dalla Corte. Quem está falando isso é o Danny Roderick, que é um professor de Harvard, que fala, entre outras coisas, da importância da indústria para o desenvolvimento. Basicamente é o seguinte: inovação tecnológica e científica ela é necessária para que a gente tenha aumento de produtividade, mas ela não é suficiente. E aqui a gente já começa a ter uma ideia do que isso significa. Nós precisamos de um plano maior para entender
como o nosso avanço pode ser difuso, pode evitar o que a gente chama de dualismo produtivo, que é produzir uma coisa em detrimento de outra, e conseguir englobar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Isso aqui é um ponto de partida muito interessante, porque a gente já começa a pensar em termos que estão surgindo, nós falamos há pouco, inclusive, sobre isso, conversando, que a gente chama de indústria 5.0, o pessoal já cansou da indústria 4.0, eu tenho até medo de botar um número depois da indústria, mas, basicamente, a gente tem que pensar a nossa tecnologia a ponto de ela que alguém possa entender como usá-la sem precisar fazer um mestrado ou um doutorado. Esse é o nosso ponto de partida para uma indústria mais eficiente. Pensando em produtividade, principalmente em aumento de produtividade, nós temos duas grandes formas de olhar isso e dois grandes ambientes que a gente tem que levar em consideração. Naturalmente, a gente tem aquilo que antes a gente chamava de para fora da porteira e para dentro da porteira. A gente tem que pensar um pouquinho no que acontece dentro da indústria e saber que isso não é suficiente para a gente ser mais produtivo. Nós temos toda uma questão institucional e de infraestrutura que acontece que a gente precisa levar em consideração. Então, por isso, eu vou propor 6 perguntas para a gente responder juntos aqui e para elas ficarem na nossa cabeça. Em relação àquilo que acontece fora da nossa empresa, fora da indústria, a primeira delas é o que a gente pode esperar. O que vai acontecer de fato? E também não é um estudo de futurologia. Tá? É a gente olhar o que está acontecendo e tirar algumas conclusões a respeito disso. Ao contrário, o que esperam de nós? Bom, se a gente produz para vender para alguém, o que a gente pode se preparar para atender? Porque vão esperar alguma coisa de nós, como já esperam. E a terceira pergunta é como é que o ambiente no Brasil vai afetar o meu negócio? Então, eu estou entendendo o que eu espero, eu estou entendendo o que esperam de mim, mas e aí? Como é que eu faço isso dentro do meu contexto do Brasil, que vocês sabem muito melhor do que eu, que ele não é nem um pouco trivial? Ao mesmo tempo, a gente tem tendências, várias tendências, vocês já devem ter visto cada coisa maluca viajando por aí, mas nem todas as tendências são para mim mesmo. Algumas não precisam ser. E faz sentido que não sejam. Então, quando a gente faz uma curadoria muito atenta no Sebrae, por exemplo, dessas tecnologias, elas são pensadas a dedo para que a gente consiga fazer isso, uma lógica que faça sentido no negócio de vocês. Depois que a gente sabe o que faz sentido, como é que eu internalizo isso de fato? Eu já sei que aquilo ali é legal, que aquilo pode ser aplicado no meu negócio, mas tem jeito de fazer isso. A gente consegue fazer isso de uma maneira que seja produtiva. E, por fim, a gente está pronto mesmo para isso? Faz sentido a gente pensar nisso tudo e dar esse passo? Ou falta alguma coisa que eu ainda não sei? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que vai fazer bastante sentido no final dessa nossa primeira parte da conversa. Esse aqui é um quadro cheio de coisa, tá? Mas eu vou trazer alguns pontos que são interessantes. Isso aqui é um roadmap que a gente desenhou junto com a Fundação Dom Cabral sobre possíveis eventos que já estão acontecendo e se desenhando e que provavelmente vão pautar de alguma forma a nossa realidade de mundo. Eles são assustadoramente bons em prever cenários, eles têm uma equipe muito boa e ferramentas muito bem calibradas. E se vocês olharem esse gráfico, eu não vou passar por ele todo, tá? Tem uma palavra que se repete muito e que eu escrevi embaixo novamente, que é crise. Não é por acaso e não é pessimismo. Nós estamos passando, segundo uma análise muito grande, pelo pico de uma crise. Esses 3 anos aqui que a gente está vivendo a partir de agora, com várias incertezas dentro e fora do país. Então, nós combinamos alguns ciclos. Nós temos ali o que se chama de cisne negro, que é um evento com muito baixa probabilidade, muito alto impacto, que foi a nossa pandemia. A gente já tem guerra, a gente tem tudo aquilo que vocês já estão cansados de ver no noticiário. Mas o que fica de mais importante dessa nossa primeira análise desses ciclos é que os ciclos de crise eles estão encurtados. E a partir de um ciclo de crise, sempre surge um novo ciclo de tecnologia. A gente vai ver isso aqui mais adiante, o Dalacorte vai falar disso também.
E sempre, em todos os modelos que a gente estuda, mas principalmente na realidade crua da indústria, sempre o desenvolvimento tecnológico ele é a saída imediata de um vale de crise no qual a gente se encontra. E aqui tem 3 conceitos que talvez vocês já devam ter visto também, que são friendshore, nearshore e reshore. Eu vou dar um breve comentário sobre isso, porque é importante nesse nosso contexto de o que a gente pode esperar. Nós tivemos um estresse muito grande do nosso modelo globalizado de produção. Ele chacoalhou, vocês todos sentiram isso na pele. E isso levou a algumas desconfianças entre países, entre empresas e assim por diante. A partir de agora, a partir de um ano ou 2 atrás, os países e as grandes empresas começaram a olhar para empresas amigas. Quando tu está no meio de uma crise, em geral, tu olha para quem tu confia. Então, isso é o que se chama de friendshore, friendshoring. É tu começar a estreitar a tua cadeia de produção ou tu se introduzir em cadeias de valor onde tu sabe que tu pode confiar nos agentes. Esse é o primeiro passo. E isso não significa que a gente vai fechar as portas para todo mundo. As coisas mudam conforme a vida acontece. Esse é o primeiro passo para a gente chegar no que a gente chama de nearshore, que é uma questão mais geográfica. Então, se a gente teve essa distensão grande da nossa globalização, como a gente conheceu, a tendência agora é que a gente volte a olhar com um pouco mais de carinho para mercados próximos de nós. Nós temos o azar de que um dos nossos grandes mercados consumidores, que é a Argentina, está passando por um momento terrível. Mas se a gente olhar para blocos específicos do mundo, a gente consegue identificar claramente quem está olhando para quem nesse momento e quem está querendo produzir com quem. Esse grande quebra-cabeças, esse xadrez que a gente vê acontecendo, ele vem mostrando essa tendência. E o último estágio disso, tá? Eu estou colocando como se fossem estágios, mas isso não é linear, é o que a gente chama de reshoring, que é voltar a produzir internamente aquilo que a gente tinha em cadeias bem compridas de valor. Isso acontece em algumas cadeias e não em todas, e provavelmente esse é a força mais fraca dessas 3. Então, a gente tem que olhar para os nossos amigos, olhar para quem está próximo e entender como a gente pode tirar vantagem disso. Quem aqui já passou pelo processo de internacionalização sabe exatamente como é olhar para esses mercados-alvo e buscar uma melhor saída para eles. A gente poderia novamente olhar cada um daqueles pontos, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma olhada ampla naquilo. E agora a gente já sabe mais ou menos o que vem por aí, a gente consegue esperar ciclos mais curtos de crise, um pouco mais agudos. E nesse contexto, a gente também já sabe o que é cobrado de nós. Vocês já sabem. Talvez você já alguém já até talvez veio aqui falar sobre isso. Eu vou trazer um gráfico bem interessante agora, que é do Fórum Econômico Mundial. Basicamente, é uma probabilidade de ocorrência de grandes riscos nos próximos 10 anos. Isso aqui é uma pesquisa feita com empreendedores, com academia, com governos no mundo todo. E esse aí é o report do ano passado. O que chama atenção nesse desenho aqui, tudo que está em verde aqui, são questões ligadas ao clima. E o que a gente nota é que quem compra, geralmente, está mostrando, está ficando cada vez mais preocupado com questões de clima ou questões de ambiente. E isso é um fato, quer nós gostemos, quer nós não gostemos. Nós temos que lidar com essas novas forças de mercado e entender como a gente vai se comportar em relação a isso. A gente veio subindo, a gente veio sendo cada vez mais falado, e é um fato, né, que essa é uma questão que vai chamar cada vez mais atenção. Mas isso aqui, nós somos já, de fato, uma potência verde. A gente precisa tomar posse desse título para nós. A nossa transição energética, e a gente não combinou a nossa apresentação, a nossa transição energética ela é uma vantagem. Enquanto a gente tem aqui 82% da nossa matriz de energia renovável, o pessoal está queimando carvão em algumas partes do mundo, e a gente tem que ter esse balanço. Isso, para nós, é uma vantagem competitiva imensurável para os próximos, talvez, 50 anos. E tem 2 coisas interessantes aqui, quando eu falei de amizade, de amigos e países próximos.
o Brasil ele é uma ponte entre o mundo desenvolvido e o mundo a se desenvolver. Nós temos uma posição privilegiada porque a gente tem uma relação, por exemplo, muito boa com a Alemanha, que nos permite ter transferência de tecnologia, e nós temos, vou dar um exemplo qualquer, uma relação muito boa com a costa atlântica da África. E aí a gente pode pensar, mas com a África, o que tem a ver a África com isso? Nesse nosso cenário de futuro aqui, tem tudo a ver. Quem vai consumir nos próximos anos tem que estar próximo do nosso radar, quando a gente pensa em empresas internacionalizadas, e o nosso interesse é ter uma indústria forte e internacionalizada. Isso é importante, porque a gente consegue fazer esse balanço como a gente já fez outras vezes. E, por fim, eu trago esse conceito de responsabilidade compartilhada, porém diferenciada, que é o seguinte: o mundo todo vai ser cobrado por isso, não é só o Brasil. E nós temos que ser muito firmes naquilo que a gente diz em relação a isso. Que nós temos os esforços certos, que nós temos as políticas certas, que nós temos as empresas preparadas para esse tipo de questão, e que nós estamos fazendo o papel que o Brasil tem que desempenhar e que uma empresa brasileira tem que desempenhar nesse contexto. Eu falei da Alemanha, vou falar de novo dela daqui a pouco. Nós não somos eles lá para ter as mesmas implicações que eles nesse tipo de tema. E essa é uma coisa importante. Isso tudo aqui cai sempre na questão de sustentabilidade, de ESG. E acho que a primeira grande mensagem que a gente tem que ter em mente, ESG ainda é um termo novo que a gente está destrinchando, mas tem uma coisa imbatível, e a gente fala bastante disso no Sebrae. Quando a gente pensa em aumentar a produtividade, a gente está falando em produzir mais e melhor com menos. Então não existe como uma empresa ser sustentável, ter políticas afirmativas, ter selo, se ela não tem a sua produtividade aumentada. Então qualquer conversa que a gente levar em consideração a respeito de sustentabilidade, ela começa em melhorar a produtividade da nossa fábrica. Esse é o ponto de partida para qualquer diálogo a respeito. E em relação ao Brasil, ao ambiente, o que a gente pode esperar em curto e médio prazo? E aqui, novamente, a gente poderia passar outras tantas horas, eu acho que a gente vai, inclusive, ter que voltar aqui para falar de tudo isso. Mas eu vou colocar algumas palavras aqui, a gente poderia pensar qualquer uma delas, que parece que a gente pegou da fala de início, mas foi a gente construindo a partir de pesquisas que a gente faz com a indústria dentro do Sebrae, que são problemas que aparecem para as nossas indústrias. Mas eu vou trazer só 2 aspectos importantes que estão sendo comentados e que faz muito sentido a gente chegar nesse assunto. Nas nossas pesquisas, a gente chama de panorama da pequena indústria, o principal problema apontado pelas indústrias foi a taxa de juros excessiva. Então, a gente os negócios estão sendo estrangulados por uma taxa de juros que eles não estão conseguindo acompanhar, e isso trava o nosso investimento. Em relação a isso, o cenário de taxa de juros elevada ele não é eterno, ele vai passar, e essa discussão aqui que a gente está falando hoje, ela nem vai fazer mais sentido daqui a algum tempo. Da mesma forma que, possivelmente, daqui a alguns anos, os juros vão estar altos novamente. Isso é cíclico, isso acontece, e isso envolve várias questões que a gente não precisa trazer para o nosso dia a dia aqui. O fato é que a previsão de inflação está controlada e já está rebatendo nas nossas curvas de longo prazo de juros, então provavelmente o dinheiro deve ficar menos caro para investimento até o fim do ano e principalmente a partir do ano que vem. E tem outra questão importante, essa de médio e longo prazo, que está sendo falada, a gente tem sido procurado para falar sobre isso, inclusive, que é a reforma tributária. Este é um assunto ainda muito árido, a gente precisa se inteirar mais de alguns detalhes, mas existem alguns estudos sendo feitos para entender qual é o impacto de verdade na produção dessa reforma. E da forma como ela está hoje, com todas as adições e com tudo aquilo que foi colocado nesse projeto, eu gostei da projeção mais conservadora que eu vi, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que traz a ideia de que
num cenário de 15 anos, então a gente teria, como ela está hoje, o ICM sendo encerrado em 2033, por exemplo, totalmente, a gente teria um crescimento de 12% da economia brasileira só com a questão de evitar a bitributação, de evitar resíduo tributário. E o mais interessante desse dado é que quem puxa esse crescimento é a indústria. Então, a gente tem a indústria crescendo nesse período quase 17%, principalmente porque a gente deixa de ter áreas sombreadas entre tributação de serviços e tributação de indústria e uma série de outros fatores técnicos lá, que talvez, se as coisas continuarem sendo aprovadas como estão, possam afetar positivamente a indústria. Isso aqui, esse cenário todo, ele é muito simplificado, naturalmente, né? Não é o nosso foco hoje falar desse cenário, mas o fato aqui é que a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu no passado, tanto fora da indústria, quanto dentro da indústria. Então, a gente tem que continuar pressionando para entender qual é o benefício exato que a indústria vai receber com esses projetos, o que a gente precisa de infraestrutura para que a gente consiga diminuir o custo do Brasil e pegar toda aquela nossa sopa de letrinhas ali em cima e, de fato, né, colocá-la embaixo do braço e ir atrás dessas explicações. A gente falou um pouco de cenário, do que acontece no mundo, o que está acontecendo no Brasil, de uma forma muito sucinta, mas agora tem uma parte importante, que é o que faz sentido para a minha indústria. A gente sabe, a gente tem visitas guiadas na Mercopar, por exemplo, que a gente passa por uma série de tecnologias. Nem toda tecnologia é para todo mundo. Então eu trago aqui o conceito de indústria 4.0, pode ser indústria 5.0, enfim. É preciso que haja indústria 4.0. Isso é um fato. A gente não vai conseguir aumentar a produtividade só aumentando a produtividade da nossa mão de obra. A gente precisa escalar isso. Mas eu dizer para vocês que a gente precisa de indústria 4.0 é raso, e talvez seja até errado em algum tempo. O fato é que a gente precisa abrasileirar a indústria 4.0. Não faz sentido a gente falar de tecnologias que não combinam com o nosso modo de produção. E não, a gente está preparando agora um estudo de benchmarking internacional de indústria 4.0 no Sebrae. E a gente tem visto que no Brasil nós temos iniciativas muito interessantes de tornar as tecnologias de indústria 4.0 muito mais razoáveis para a nossa realidade. E aqui tem um motivo muito claro. A nossa indústria ela nunca foi tão automatizada quanto outras. E isso traz uma coisa importante, uma reflexão que talvez nos doa quando a gente lê, mas a gente tem que pensar nela com um pouco de carinho. O Brasil não é a Alemanha. E isso aqui não é um xingamento, pessoal. Isso não é uma coisa ruim. Está tudo certo. Nós não somos a Alemanha, nós não somos a Itália, nós não somos a China, nós não somos os Estados Unidos. Nós somos o Brasil com uma matriz produtiva que a gente conhece e que tem as suas especificidades. Desde sempre, como eu falei, a gente não é automatizado como a própria Alemanha. Então aqui, quando a gente fala de retomar nossa indústria, a gente tem usado um termo muito importante, e ele é muito importante por uma série de fatores. Já cansamos de falar de reindustrialização no Brasil. Isso não atende aos anseios da nossa própria indústria. A gente fala hoje de neoindustrialização, inclusive a gente teve uma discussão meio premonitória na Mercopar do ano passado, trouxemos o Marcos Troirro, diplomata e economista, para falar sobre neoindustrialização. Depois esse termo acabou ganhando força. O que a gente traz aqui é que quando a gente fala de industrialização, a gente não pode repetir aqueles erros do passado que eu falei. A gente tem que olhar para a nossa industrialização como plano de dentro e de fora da indústria. Só que isso ainda é muito árido, isso fica muito distante da nossa realidade. Quem quiser, inclusive, só digitar no Google neoindustrialização, a gente tem no Spotify e no YouTube o nosso videocast, podcast, falando sobre esse tema. Para internalizar isso, tá, eu trago dois conceitos, e eu acho que aqui a gente já começa a fazer uma transição para olhar para a tecnologia. A gente tem que
tupiniquizar a nossa indústria 4.0 e a gente tem duas formas relativamente fáceis de fazer isso. Como eu falei, nós não temos uma indústria tão automatizada e nós provavelmente não vamos tê-la assim num curto período de tempo. O conceito de tecnologia apropriada, ele surgiu em um outro contexto há décadas atrás e ele está sendo trazido de volta e ele parte do pressuposto principalmente de escolha tecnológica. Se eu, na minha empresa, tenho trabalhadores que já trabalham comigo, que já são produtivos, eu não tenho a menor necessidade de colocar uma máquina que nem eu sei operar. Mas eu posso ajudar a minha empresa com manutenção preditiva, por exemplo, com sensores que custam pouco. Então a gente escolhe, a gente ajuda a fazer essas escolhas para que elas sejam as mais assertivas possíveis para a empresa tomar a sua decisão. Principalmente essa decisão tem que ser pagável. Eu não posso sugerir para uma empresa, independente do porte, algo que não faça o menor sentido no planejamento financeiro dela. E por fim, ela tem que ser eficiente, mirando em ser sustentável. Aqui sustentável eu me refiro a todas as dimensões dessa palavra. Tem que estar dentro do planejamento da empresa, tem que estar em consonância com o que o mercado demanda, assim por diante. E o outro conceito que eu trago é o de tecnologias amigáveis ao trabalho. Justamente se nós não temos essa indústria ainda automatizada, a tecnologia tem que conversar com o trabalhador. Senão a gente não vai conseguir otimizar a nossa mão de obra e não vai conseguir utilizar a tecnologia simples. Para usar a tecnologia 4.0 não é necessário ter um curso superior. Não é disso que a gente está falando. Quem produz ela talvez seja um gêniozinho, mas quem vai operar ela é o cara que está na minha indústria hoje. Esse meu trabalhador, ele precisa estar ciente de que ele é capaz de fazer isso e que eu posso treiná-lo para atingir esse nível de usabilidade dessa ferramenta. Aqui a gente tem, então, esse binômio de olhar os bons exemplos e usar o nosso próprio capital humano, porque daí a gente termina o nosso processo todo de trazer a realidade de tecnologia para a realidade de Caxias do Sul, por exemplo. Isso é importante para a gente não gastar dinheiro à toa na nossa indústria, e vocês sabem o quão importante é a gente não gastar dinheiro à toa, porque tem tecnologias que podem não servir para a minha realidade, só que a gente tem outras 200 que servem e a gente precisa estar ao alcance desse pessoal. Agora, eu já vou me encaminhando aqui para passar a palavra para o Delacorte, tem só mais dois pontos que eu quero trazer. Nós estamos desenvolvendo um trabalho muito interessante aqui na Serra, que é um trabalho de previsibilidade de cenários, a gente chama de foresight, e nós temos alguns apontamentos para tratar para vocês. São 3 grandes tendências que a gente pode pensar em termos de mercado e que podem ficar lá no fundo da cabeça de vocês, para vocês irem pensando e solidificando isso na tomada de decisão. O primeiro deles, naturalmente, é o processo produtivo interno. É quando a gente fala de manufatura digital, quando a gente fala de tecnologia, indústria inteligente. Indústria 5.0, 4.0, indústria inteligente. É aqui onde a gente tem investimento em inovação. E eu lembro uma coisa importante para vocês. Inovação, ela não se dá só no chão de fábrica. A inovação, quando a gente pensa numa empresa, ela se dá em todos os nossos processos, sejam eles de produção, sejam eles de gestão. Quando a gente fala da indústria, a gente não pode esquecer que a indústria também é uma empresa que tem o seu fluxo de caixa, que tem o seu financeiro, que tem toda uma questão de administração que a gente não pode negligenciar. Isso aqui está dentro do que a gente chama de processo produtivo interno. O segundo ponto que a gente traz é a qualidade dos produtos. É aqui que a gente traz temas que a gente ainda não trabalha no Brasil de maneira profunda. O principal deles é propriedade intelectual. Vocês sabem a dificuldade que é patentear uma invenção. Isso é um problemão porque a gente vai inibindo as nossas empresas de produzirem inovação. E entre outros, né, que a gente pode trabalhar, a gente cita também novos materiais, inclusive Caxias do Sul é uma referência nisso, e a gente tem que começar a ligar esses pontos para trazer novos materiais para as nossas discussões de indústria. E aqui a gente tem relações de inovação aberta dentro da própria cadeia que a gente pode trabalhar de maneira colaborativa. E, por fim, indispensável citar a abertura de novos mercados e a sustentabilidade do negócio, novamente em todas as dimensões da palavra sustentabilidade. A gente não pode pensar em abrir novos mercados e fechá-los logo em seguida.
Aqui a gente tem, novamente, uma rede de colaboração eficiente, com inovação aberta, utilizando meios que a gente já conhece para abrir mercados no exterior, programas de internacionalização e assim por diante. Então, pensando nesse panorama todo, pensando que a gente vem num cenário de dificuldade, que a gente vem num cenário hostil ao negócio em geral, sabendo que a palavra que a gente está trazendo hoje para vocês é produtividade, eu faço uma pergunta, e aí vocês pensem nisso. Vocês acham sinceramente que a gente está pronto para isso? A gente está pronto para dar esse passo para a indústria do futuro no Brasil e para que a indústria tenha um futuro dentro da economia do Brasil? Eu diria que sim. E eu vou dizer para vocês o porquê. A UNCTAD faz um índice, que eles chamam de Índice de Prontidão à Indústria 4.0. Ele é uma média ponderada entre indicadores de infraestrutura, pesquisa, capital humano e capital financeiro. Basicamente, se um país, se uma região está pronta para receber, se ela tem pesquisadores, se ela tem mão de obra, se ela tem infraestrutura e se ela tem linhas de financiamento para inovação. Eu peguei alguns países e selecionei. Esse aqui é o ranking, ele vai de 0 a 1. O benchmarking do ranking é os Estados Unidos. Tá? E nós estamos aqui, ó, na 40ª posição. Isso, no primeiro momento, é ruim, porque tem 39 outros países que estão mais preparados do que nós para receber esse tipo de tecnologia. Mas, quando a gente olha esse dado no detalhe, a gente vê que esse cenário ele não é tão desolador quanto pode parecer. Nós estamos à frente de concorrentes importantes nossos em termos de tecnologia e dentro desses 4 pilares de infraestrutura, pesquisa, capital financeiro e capital humano, nós temos alguns que nós temos muito que melhorar e alguns que nós já estamos começando a crescer em termos de país. Seria bom se nós estivéssemos nas primeiras colocações, mas o fato interessante aqui é que o Brasil ainda está no que se chama de primeiro batalhão desse ranking. Ou seja, nós somos uma economia em ascensão, que tem predisposição à inovação e que principalmente tem indústrias muito resilientes. A gente vem trazendo essas informações todas para mostrar que o nosso mercado é muito difícil, que o mundo já foi um lugar mais fácil de produzir, mas que a gente tem solução sim para conseguir colocar isso tudo dentro da nossa realidade. Eu termino aqui a minha parte e agora eu deixo vocês com o Fabiano Dalla Corte para falar um pouquinho de tecnologia e o que vem por aí da porta para dentro da indústria. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Até parece que o Léo e eu combinamos a apresentação, né? E nós combinamos. Deixou o território pronto aqui, o caminho pronto, né? Para poder falar um pouco mais sobre tecnologia e sobre, dentro desse cenário, como que nós enxergamos a indústria, a operação da indústria, né? Meu nome é Fabiano Dalla Corte, sou especialista em indústria inteligente no Sebrae Rio Grande do Sul. Sou um administrador, mas um entusiasta da engenharia da produção. Pesquiso bastante sobre isso e trabalho muito relacionado a essa atuação, né? A nossa agenda hoje, tá, acompanhando aí o trabalho que o Leonardo apresentou há pouco, né, são 3 pontos. Tá? Eu quero trazer 3 pontos para vocês com algumas reflexões, com algumas coletas de informação, vamos dizer assim, minhas, e algumas reflexões que eu faço, né, em cima desse ambiente que a gente está vendo. Então, primeiro, né, nós vamos falar sobre os megatrends da indústria. Depois eu vou trazer um pouco mais... Essa primeira parte ela é um pouco mais teórica, a segunda parte, fabricação inteligente na prática. Eu vou trazer bastante vídeos sobre o que a gente já viu, tanto aqui como fora, né, sobre essa mudança de direcionamento da indústria. E depois também uma reflexão sobre os pequenos negócios. Como nós enxergamos, né, o Sebrae está aqui para falar justamente de pequenos negócios. Como nós enxergamos
essa tecnologia sendo implementada e sendo executada pela pequena empresa e como nós podemos alavancar negócios e alavancar inovações relacionadas a isso. Então, as mega tendências, né? Primeiro que nós vivemos num mundo onde o comportamento do consumidor direciona a nossa atuação, né, da indústria, do varejo, né, e nós falamos muito sobre isso também no Sebrae. Né, o consumidor hoje, ele está mais ansioso, ele quer velocidade. Nós mesmos, né, quando fizemos uma compra na internet, nós esperamos ansiosamente que aquele produto chegue, que a gente possa desembalar a caixa, né, e fica monitorando lá se o correio, se a empresa de entrega vai entregar hoje, vai entregar amanhã. Então, nós temos essa ansiedade. Né? Nós exigimos velocidade do mercado e nós, como consumidores, exigimos essa velocidade do vendedor, né? Do varejista. Mas a verdade é que esse produto precisa ser produzido em algum momento. Né? E também, como consumidores, hoje, nós queremos customizar, nós queremos produtos com a nossa cara. Cada vez mais produtos com a nossa cara. Como é que a indústria vai dar conta disso? Então, hoje, o consumidor ele vê muito mais o fornecedor, né, o produto com a cara dele, e a indústria precisa desse foco de individualização. Cada vez mais produtos produzidos com a cara do consumidor, na velocidade que o consumidor espera, né, e isso vai nos exigir cada vez mais flexibilidade. A indústria precisa produzir cada vez mais customizado e cada vez mais rápido. Imagina, sem tecnologia, o custo que seria, né? E o custo já é um custo alto, né? Mas a gente tem que trazer com a tecnologia essa flexibilidade, certo? Então, essa tecnologia que hoje eu chamo de indústria inteligente, né? Porque se nós vamos falar de indústria 4.0, aí já vem a 5.0, daqui a pouco tem a 6, não termina nunca. Então, eu chamo de indústria inteligente, e essas evoluções aí, elas vão passando por essas temáticas, mas principalmente pela flexibilidade. A tecnologia vem na indústria, para dentro da indústria, para dar flexibilidade de produção. Para atender, não é porque a indústria quer essa flexibilidade, é porque o consumidor quer. O consumidor está exigindo isso hoje. Né? Como é que a gente vai produzir também com essa flexibilidade, tendo que esperar 45, 50, 60 dias para chegar um produto, dependendo de aduana, Receita Federal e tudo mais. Né? Então, o Léo falou isso também, eu não vou me aprofundar muito, mas é um assunto muito pertinente para cadeias produtivas, para produto, para tecnologia. Né? Nós precisamos... na verdade, os países, as indústrias, vocês já devem estar passando por isso, né? De readequar as cadeias conforme o comportamento de cada empresa. Né? Então, produzir mais perto, nearshoring, como o Léo falou, né? Produzir cada vez mais perto das nossas plantas, para não precisar ter dependência entre países. E a gente viu isso. Coronavírus, na época do Covid, né? Nós vimos um problema logístico grande. Não só isso, depois teve aquele... trancou o canal do Panamá, vocês lembram que teve um navio que atravessou o canal do Panamá e não conseguiu sair, ficou parado 40 dias, eu falei com algumas pessoas daqui de Caxias, de empresas grandes, e foram impactadas por isso também. Né? Então, a gente não pode mais depender totalmente, né, desse fluxo internacional de produtos. Então, produção perto, a produção em países amigos. Nós estamos vendo também uma polarização política, da geopolítica mundial. Né? Então, essa produção em países amigos é uma tendência. Isso é muito bom, porque o Brasil é um país amigo de muita gente. Né? Nós temos uma neutralidade tradicional na geopolítica mundial, isso é um ponto importante para nós. Né? E cada vez mais eficiência. Então, operadores logísticos também, assim como a indústria, têm que ter cada vez mais eficiência. Bom, dentro da empresa, o que nós estamos vendo? Digital e físico compartilham cada vez mais espaço dentro da produção. Aqui vocês estão vendo um vídeo, tive a oportunidade de filmar lá na Feira de Hannover desse ano, um robô-aranha que está completamente sensorizado,
E esses sensores, eles conseguem fazer com que todo o movimento que o robô faz aqui, ele seja replicado aqui, em tempo real. Ou seja, um gestor de produção, ele consegue, com dados reais, simular o máximo possível o comportamento real da máquina no digital. Isso dá muita velocidade para setup, dá muita velocidade para testar produtos novos, prototipar, né, melhorar a qualidade. Então, a gente está vendo cada vez mais esse digital e físico, que o pessoal chama de digital twins, né, os gêmeos digitais. Nós vemos muito isso. Feira de Hannover hoje esse ano veio com muita força relacionado aos gêmeos digitais e já tem uma nova iteração, que é o metaverso industrial. A Siemens apresentou um conceito de digitalização máxima da empresa, ou seja, coletar todos os dados possíveis do chão de fábrica, da indústria, do movimento dos trabalhadores, do movimento manual dos trabalhadores, inclusive, e repassar isso para dentro de um sistema. E esse sistema, então, ele simula toda a indústria operando no digital. É incrível, né? Vocês podem ver a simulação dos operadores ali, e tudo o que acontece, as falhas, os problemas, os refugos, os retrabalhos, as quebras de máquina, tudo isso é replicado nesse metaverso industrial, que não tem nada a ver com o metaverso da Meta, né? Mas ele consegue replicar exatamente o que acontece na fábrica pro digital. Aí vocês imaginem, vocês vão comissionar uma planta nova, né? Vocês têm um comportamento padrão, aquelas máquinas que vocês já têm, que vocês vão implementar, elas têm um índice de falha, um índice de quebra, um índice de retrabalho e tudo mais, né? Vocês conseguem, quando forem comissionar uma nova fábrica, ou colocar adicionar um novo posto de trabalho na fábrica, vocês já conseguem simular esse processo antes, melhorar setup, melhorar layout, fazer todos os ensaios possíveis para que, no final, aí sim se faça a instalação física, né? Então a gente evita vários erros de design, de projeto, de tudo mais relacionado à produção, né? Além de poder depois simular, então, a produção do novo produto, né? Ela pode ser passada toda pelo digital antes, com aqueles padrões de comportamento, tanto de máquina como de operador, né? E a partir daí, então, fazer a implementação efetiva. Além disso, né, o operador pode navegar por dentro da fábrica à distância. Então, o gestor de produção, ele pode analisar toda a fábrica, né, à distância, num outro país, né? Então, a gestão de chão de fábrica ela fica muito mais fácil com essas tecnologias. E olha só, o que eu queria trazer para vocês, eu não vou entrar muito aqui nas tecnologias habilitadoras, tá? Você, certamente, vocês já devem ter ouvido isso em outros momentos. Na Mercopar, principalmente, nós falamos muito, né? Mas nós temos algumas tecnologias aí que dão esse start na indústria inteligente. E ele começa a partir da energia, né? Então, a gestão energética ela é muito importante. E aqui eu vou trazer uma mensagem que eu já fiz algumas reflexões. Casualmente, eu trabalho com o setor de energia no Sebrae também. Estive aqui no Solar Experience, que o pessoal de Caxias, o Aldo, organizou aqui. E, por trabalhar no setor de energia, tive a oportunidade de fazer algumas reflexões, né? E uma delas é a seguinte: as indústrias vão ter oportunidade de gerir a sua energia muito melhor. Mas pense o seguinte, a indústria normalmente tem um custo de energia entre o segundo e o terceiro maior custo, né? A gente tem lá pessoas, a gente tem insumos, matéria-prima e energia. São custos altos, né, que representam muito dentro de uma indústria. Para recursos humanos, nós temos um departamento de pessoas para fazer a gestão, inclusive dos custos. Para a matéria-prima, nós temos mais de um departamento. Nós temos pessoal de qualidade, pessoal de projeto, de engenharia e pessoal de produção. Nós temos setores de energia dentro das empresas hoje fazendo gestão. Na maior parte delas, não. E é um custo altíssimo.
né? Então, uma tecnologia que o pessoal chama, inclusive, tá, de gerenciamento de energia digital, que é o gerenciamento inteligente dessa energia, né, que pode nos dar o melhor momento de ligar uma máquina, o melhor momento de desligar, o melhor momento de aumentar a produção, o melhor momento de diminuir a produção, né? Então, esses sistemas de gerenciamento de energia aqui, eles são uma tendência muito grande para as indústrias, para que efetivamente se tenham esses setores responsáveis pela gestão energética, né? Depois, toda a parte de desenvolvimento, então, as tecnologias habilitadoras, né, voltando aqui para a parte, então, desenvolvimento virtual, através de CAD, CAM, visualização digital, manufatura aditiva, gerenciamento dos processos, sensores em produção, monitoramento de dados, a visualização, né, materiais mais leves, integração máquina-máquina, homem-máquina, manutenção preditiva, todas essas tecnologias aqui, pessoal, sozinhas elas não são 4.0. Elas são habilitadoras, obviamente, mas por que a gente fala na indústria 4.0, na indústria inteligente hoje? Porque hoje a gente tem uma ferramenta que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás, que é a análise de grandes dados e a inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela recolhe, ela coleta esses dados da produção, ela busca esses dados todos que são gerados, trata e aí fornece insumos para a tomada de decisão. Eu tive a oportunidade, lá em 2018, de visitar a Benteler, que é uma fabricante de autopeças, né? Quer dizer, fabricante de insumos para a indústria automotiva, que inclusive eles estão aqui em Panambi, estão em Joinville, né? E a Benteler, nessa fábrica nós pudemos visitar na Alemanha, eles têm 500 robôs. Na época, em 2018, devem ter mais agora. Esses 500 robôs, eles geravam 3 terabytes de dado por hora. Como é que um ser humano vai tratar 3 terabytes de dado por hora? Não é um ser humano, são 1000 seres humanos e não conseguem tratar. Então, é aí que se justifica a entrada de um sistema de análise de grandes dados, de inteligência artificial, para ajudar a tomada de decisão, para ajudar o aumento de produtividade, certo? Então, vocês podem dizer, poxa, impressão 3D a gente tinha lá nos anos 70. Sim, nós tínhamos, sim, sem dúvida. Agora, nós não tínhamos, né, a impressão 3D vinculada a um projeto digital, a um sensoriamento de máquina, né, então, e a um projeto integrado de produtos. Hoje a gente demora muito menos para produzir, desde projetar até produzir um carro, entregar ele na indústria, do que tínhamos lá nos anos 70, anos 80. Né? Então, a tecnologia vem para facilitar também essa tomada de decisão. Certo? Agora, uma indústria pode ter todas essas tecnologias implementadas, porém, ela não vai ser 4.0 se ela não integrar todos os seus fornecedores e os seus clientes. Como é que a gente vai entregar um produto customizado ao máximo, com velocidade, como eu falei lá do comportamento do consumidor? Como nós vamos entregar isso se eu não consigo conversar com o meu fornecedor, eu não consigo conversar com o meu distribuidor e com o meu varejista, né? Pensando sob a ótica da grande empresa. Então, quando o consumidor faz um pedido lá na ponta, lá na loja online ou no varejo, esse pedido ele tem que ir lá para o primeiro elo da cadeia. E nós trabalhamos com cadeias grandes, né? Metal mecânico, borracha, plástico, móveis, eletroeletrônicos, são cadeias grandes. Né? E é muito difícil. Então, nós vamos ter que integrar todas as cadeias, a cadeia produtiva, para que aquele primeiro fornecedor, vamos supor que eu compre um tênis aqui, né? E eu, como consumidor, o que eu vou fazer? Eu vou comprar um tênis, eu vou exigir um tênis que tenha um solado que se adapte ao meu pé. Né? Hoje já tem, inclusive, aplicativos que tu aponta para o pé, e ele faz as medidas todas, o teu tipo de pisada, o tamanho do pé, né? E futuramente eu vou exigir que essa indústria produza um tênis específico para mim. Quando eu fizer isso, quando eu for lá no site,
da empresa, no e-commerce, eu vou comprar o primeiro fornecedor lá, o cara que faz a sola, o cara que faz o cabedal, o cara que produz o couro, vai ter que saber que eu quero aquele tênis daquele jeito, com aquela cor e com aquele material, né? A partir daí, aí nós vamos para o segundo elo de fornecedores, que já vai ter que saber, que vai ter que beneficiar, vai ter que montar aquele conjunto, que vai entregar lá para, sei lá, para Adidas, para Nike ou para qualquer outro fabricante de calçado. E esse distribuidor ele já vai ter que saber que ele vai me entregar e que tal dia esse produto vai ter que estar lá na minha casa ou lá no varejista. Então, uma indústria só vai ser inteligente e 4.0 no momento em que toda a cadeia estiver integrada. Certo? E aí eu faço algumas reflexões aqui para a gente também. Primeiro, né, que nós temos desafios, esses desafios são comuns a todas as indústrias, de forma geral, né? Primeiro, redução de custo. Todo mundo sabe que tem que reduzir custo, né? A gente precisa reduzir para a sobrevivência. A gente precisa de flexibilidade, como eu falei antes, né, para poder customizar, para poder produzir rápido. Nós precisamos de aumento de qualidade, então nós temos que baixar custo, aumentar a qualidade, ter flexibilidade e cada vez mais nós temos ciclos de inovações curtos, né? A gente pode ver, mesmo exemplo do calçado, a gente pode ver que as coleções elas são cada vez mais curtas também. Né? Então, cada vez tem mais produto sendo lançado e a versão 32 do calçado, a versão 33, versão 34, né? E cada vez mais rápido. Porque isso é um problema geral, certo? Agora pensem só. Além desses, nós temos mais 2 desafios, no meu ponto de vista. A falta de talentos. Como é que nós vamos fazer tudo isso? Não tem gente para trabalhar e ainda precisamos ser sustentáveis. Somos cobrados pelo cliente, como o Léo comentou antes. Nós somos cobrados pelo cliente para sermos sustentáveis. E aí, poxa, que bronca gigante que a gente tem, né? E nós podemos nos apoiar na tecnologia. Aí vejam só, eu tive a oportunidade de conversar com esse senhor, que eu não vou arriscar falar o nome dele. Ele é da Huawei. E uma oportunidade, lá em 2020, ele apresentou algumas coisas aqui, dentro esse cenário futuro para a tecnologia, tá? Para a produção industrial. Nós vamos ter cada vez menos fábricas, na visão dele, e que eu acho muito importante a gente ver esse ponto de vista, fábricas cada vez menos parecendo assim e cada vez mais parecendo assim. Isso aqui, pessoal, são uma série de impressoras 3D produzindo produtos customizados. Olha só, o que ele trouxe foi muito interessante. Eu inclusive pedi autorização para poder utilizar esses slides depois, tá? Mas ele apresentou o seguinte: como é que é o nosso processo tradicional de desenvolvimento? Nós temos uma curva, né, de conceito. Então, nós trabalhamos, estudamos esse conceito. Quando nós vamos passar para a engenharia, nós temos perda de dados, nós temos retrabalho e nós temos fluxos de trabalho desconexos. Então, se perde informação quando vai para a engenharia. E aí nós perdemos tempo nessa maturação de produto. Quando a engenharia trabalha e desenvolve, quando ela vai levar para a validação de produto, perdemos informações, volta fluxo de trabalho, tem retrabalho. Aí vai para a validação, valida produto. Quando vai para produzir, esse é o mais evidente de todos, né, que a gente vê. Quando vai para a produção, perde informações, retrabalho e fluxos desconectados. E aí produz. Então a gente está perdendo aqui várias... Primeiro nós estamos perdendo tempo, né? Obviamente dinheiro também, né? Mas a nossa maturação de produto tradicional ela é bem mais demorada do que poderia ser. Isso já se fala desde os anos 70, só que agora nós temos tecnologia para isso. E eu vou mostrar para vocês depois, tá? Olha só, na visão desse rapaz, né, com as tecnologias que a gente tem, nós podemos cada vez mais nos comportarmos como consumidores de software. O que a gente faz hoje? Bom, eu baixo um aplicativo na internet, no Google Play ou na App Store,
né, esse aplicativo ele vem meia boca. Ele funciona, mas ele vem meia boca. Os aplicativos de banco são assim, né? A maior parte dos aplicativos que vem, quando eu compro um Windows, né, eu compro um Windows 10, depois vem o 11, e aquele 11 ele veio meia boca, né? Eles lançaram um pouco antes do... Ele não veio pronto, mas ele vai sendo atualizado ao longo do tempo. Os produtos têm uma tendência disso acontecer também, de nós comprarmos a versão 1 de um produto que é inacabado, nós vamos usar, nós vamos retornar para o fabricante, alimentar ele com informações, olha, está dando esse e esse tipo de problema nesse produto. E aí vai lá e lança a versão 2, assim como o software, né? E a tendência é que com a tecnologia a gente possa ter um fluxo de desenvolvimento muito mais fluido entre o projetar e o fazer. A gente vai projetando, fazendo, com a combinação de tecnologias de indústria 4.0, de impressão 3D, de sensoriamento de máquina, coleta de informação, de novos materiais para poder trabalhar. E nós evoluímos, então, nesse processo de iteração de produtos, certo? Olha só, essa é uma figura bem famosa, se vocês forem procurar, tem muita gente que interpreta essa figura de tudo que é jeito. Tá? Mas da forma como ele trouxe, que eu achei muito interessante, é que nós tenhamos a produção, fábricas circulares, tá? Uma produção no meio, no centro, e toda a parte de desenvolvimento, engenharia, produtos e processos integradas, né, para que os setores conversem entre si e não seja linear como hoje é, né? A maior parte das nossas fábricas elas são lineares. Elas começam no lugar, começam no escritório, lá no desenvolvimento de produto e terminam lá na produção, lá no despacho, né, dos produtos, certo? Então, numa lógica circular, vamos dizer assim, a engenharia consegue conversar com a manutenção, que consegue conversar com o projeto, que consegue conversar com a fábrica em si, né, com o processo de fabricação. Um exemplo disso, pessoal, tem algumas fábricas, algumas plantas piloto, tá? E a GM fez, em Detroit, uma planta piloto desse modelo circular para produzir um fecho de cinto de segurança, né, do veículo. Tá? E o produto tradicional que nós vemos é esse aqui. Né? É uma chapa cortada, dobrada, soldada e montada com o equipamento. Esse mesmo produto está sendo produzido lá com impressão 3D, no modelo muito mais orgânico, vamos dizer assim, com muito mais resistência, copiando, inclusive, soluções que a natureza encontrou para ter resistência lá na planta ou no caule da árvore. Né? Vocês podem ver, né, que isso aqui, sem uma impressão 3D, ela não poderia ser feita. Né? A gente não consegue, dos processos tradicionais que nós temos hoje de produção, não conseguimos fazer esse tipo de produto. E essa peça, essa aqui eu não sei, tá? Mas essa peça aqui, que eu vou mostrar para vocês esse vídeo, eu vi no stand da Siemens o ano passado. Nós temos duas peças ali, componentes da suspensão de um carro. A primeira lá é fundida, preta, né? E essa segunda é impressa em 3D, em metal. Ela é 20% mais leve e 30% mais resistente do que a peça tradicional. Aí vocês pensam o seguinte: esse modelo, esse produto e esse modelo de produção, ele pode, inclusive, desestruturar cadeias que já estão estruturadas. Ou seja, o que vai impedir de, em algum momento, uma concessionária de carro ter uma impressora 3D dentro da concessionária para imprimir as peças no futuro? Isso desestrutura uma cadeia, né? Ela reconfigura, na verdade não desestrutura, ela reconfigura uma cadeia produtiva por meio da tecnologia, por meio desses novos modelos de produção. Né? Aí a gente não vai ter o fabricante da autopeça, o distribuidor, a loja de autopeça, né, e o consumidor. A gente vai, estragou o meu carro, eu vou lá na Toyota ou na GM, né, e mando imprimir a parte que eu preciso. Né, e os caras imprimem ali, na hora que eu quiser. Eu não preciso esperar lá 20, 30 dias para vir lá do México, lá da Coreia, né, esse produto.
Então, né, são modelos diferentes aí que a indústria, que a tecnologia vai nos trazer. Agora, olha só, a gente fala muito de indústria 4.0, a gente fala muito da competitividade da indústria, o que a gente não vê, né, e que eu quis trazer para vocês como uma das mensagens principais aqui. Primeiro que hoje nós conseguimos atender apenas, no máximo, 2 desses 3 fatores críticos aqui, né? Uma empresa que produz com baixo custo e alta velocidade, dificilmente ela vai customizar produtos, certo? Uma empresa que produz com alta velocidade produtos extremamente customizados, ela vai ter um alto custo de produção, correto? Com essas tecnologias, que eu vou mostrar para vocês na sequência, eu prometo que vai ser menos chato, tá? Vai ser mais divertido de enxergar essas coisas na prática. Mas, com essas tecnologias, a tendência é que nós tenhamos no futuro empresas que produzam produtos altamente customizados, talvez lotes de um único produto, com altíssima velocidade e com o menor custo possível. E eu falo de custo, pessoal, custo de produção. Não falo de preço de produto. O preço possivelmente vai ser mais caro. E é aí que estão as margens, certo? A gente baixa custo, aumenta o valor agregado para o cliente, porque está produzindo rápido, está produzindo com uma qualidade boa e totalmente customizado. Ele vai pagar mais caro por isso, né? Só que a gente vai, com a tecnologia, produzir mais barato. Então, né, o modelo campeão aí da indústria 4.0 é quando a gente consegue, com tecnologia, cruzar esses 3 fatores críticos. Certo? Então, essa é a nossa visão de futuro, né? Na teoria, obviamente, que tudo que a gente está falando são leituras de cenário, o que o Léo também falou, né? São leituras de cenário que podem, em algum momento, acontecer em função do que a gente vê dessas movimentações aí, né? Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas, algumas curiosidades sobre a fabricação inteligente na prática. Tá? Algumas coisas que eu vi, são vídeos que eu fiz na Feira de Hannover, na Mercopar, que a gente tem um paralelo muito bom das 2 feiras aqui, a gente está vendo muita tecnologia lá que a gente vê aqui também, né? Nós podemos ver, nesse primeiro vídeo, é um sistema de picking automático, com robôs e com AGVs. Então, o alimentador lá, ele busca na prateleira o produto que a máquina precisa. Esse sistema de picking, ele alimenta um AGV que alimenta o produto, repõe matéria-prima lá na máquina, né? Então, são coisas que dão agilidade. Esse segundo robô é um robô de inspeção de qualidade, ele analisa os gaps de peças, né, para ver se a produção está dentro ou está fora do especificado. E, naquele caso ali, numa porta de carro, né, e tem uma câmera na ponta que analisa esses gaps. E o terceiro ali são robôs de altíssima velocidade, né, que a gente viu no stand da Yaskawa lá, que podem nos mostrar o quanto que eles podem trazer de produtividade para peças menores, peças pequenas, setor eletroeletrônico, setor da borracha também. Então, só exemplificar. E na Mercopar a gente tem isso também, né? Vocês podem ver, olha só, tecnologias como esse robô da Randon, que é um robô aranha, relativamente tradicional, mas ele tem um sistema de computação visual que consegue enxergar a movimentação da peça e consegue pegar exatamente naquele lugar e colocar no outro, né? Aqui mais um exemplo de um sistema de picking inteligente, né? Isso a gente vê tanto em Hannover como na Mercopar. Então, nós podemos fazer uma convergência de tecnologias do que a gente vê fora e o que a gente vê aqui, né? Exemplos de robôs que podem trazer mais produtividade. Olha só, um robô colaborativo que lê o movimento do operador, para que esse operador possa ter menos movimento para entregar ou pegar uma peça de um robô colaborativo. E esses robôs colaborativos, eles são utilizados normalmente em ambientes um pouco mais delicados para o ser humano, vamos dizer assim, né? Eles não são tão viáveis para alta produtividade, mas em ambientes específicos eles são bem importantes.
Aqui mais um robô controlado, um braço robótico, colaborativo, operado à distância. Vocês podem ver que o operador aqui, ele está mexendo a mão dele e esse movimento ele está sendo passado para o robô. Né? Então, são mais alguns exemplos extra aí, né, de interação entre homem e máquina. Na Mercopar, a gente pode ver também essa parte de robôs com profundidade. Então, aqui é um exemplo, né? Nós coletamos esse vídeo aqui da nossa visita guiada. Nós temos uma visita guiada que passa pelas tecnologias e nós explicamos essas tecnologias para todo mundo que está ali. Né? A gente pode ver os robôs colaborativos, robôs de alta produtividade que são expostos também na Mercopar, né? E não perde nada. Inclusive, tem coisas que a gente tem na Mercopar que às vezes não tem nas feiras internacionais. E aí a gente fala de pequena empresa, né? Como que a pequena empresa consegue se adequar? Ou como que a gente consegue, num ambiente hostil, como a gente tem hoje, como que nós podemos nos adequar? Né? É muito caro, relativamente, realmente é caro, né? Mas o que a gente está vendo é um movimento interessante dos produtores de robôs colocarem o preço, ó, aqui, ó, o preço dos robôs, das células inteiras, né? 14 mil euros naquele caso ali, né? Obviamente não é um valor baixo, mas já é uma tendência de trazer robôs low cost para as indústrias. Né? Isso vai, em algum momento, popularizar a utilização de robôs, de células robóticas dentro das indústrias. E a gente vê, eu falei antes ali, né, daquelas peças inspiradas na natureza. A gente vê muito isso hoje via Festo, né? Então a Festo se inspira em soluções da natureza para produzir algumas soluções. Nesse caso aqui, vocês estão vendo uma borboleta, que é um drone, né? É um drone que se movimenta com uma borboleta. E a indústria também pode se aproveitar de soluções que a natureza já criou. Isso se chama biomimética, talvez eu já tenha ouvido falar sobre isso, né? Mas estudar a natureza sobre soluções que foram encontradas e que podem ser replicadas de alguma forma. Olha que legal. Esses drones da Festo, tá, eles produziram drones que podem voar até 2 semanas sem uma recarga de bateria, com movimentos inspirados pela natureza. Então vocês podem ver, especialmente esse do meio, né, que é um movimento da água viva. Né? E olha só, esse drone ele pode voar por muito tempo, utilizando um movimento que economiza o máximo possível de energia, que foi uma solução lá encontrada pela natureza. Né? Chega a ser impactante, né, ver esse tipo de produto. Mas a gente pode se inspirar. Nós temos especialistas aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que fazem isso, que se inspiram com a natureza. E olha só, a tecnologia, ela também pode ser usada, essa tecnologia ela pode ser replicada para o agronegócio. Nós vimos esse ano, lá no stand da Siemens, uma fazenda vertical, onde todos os sensores que a gente usa na indústria, inclusive os robôs para inspeção, eles são utilizados numa fazenda vertical que produz, segundo os fabricantes aqui, 300% mais do que uma área, exatamente a mesma área no campo. Né? Então, a gente pode acelerar muito. Com a tecnologia da indústria, a gente pode acelerar muito o agro também, né? Que nós somos muito fortes nisso. Né? Então, só um exemplo para vocês também de como a gente pode integrar com a natureza. Aí. E olha só, falando da natureza, falando do ser humano, falando da indústria 5.0, que o Léo tinha citado, né, que é a indústria mais voltada para o ser humano, nós temos muitas tecnologias relacionadas aqui à ergonomia, né, e ao bem-estar do trabalhador. Aqui a gente vê algumas tecnologias de visão computacional para a parte de ergonomia mesmo, e nós vimos aquilo lá em Hannover, e aqui nós estamos vendo na Mercopar, uma empresa que veio, expositora, que expôs na Mercopar, e o cidadão que vos fala aqui está sendo analisado, né, pela visão computacional, vendo todos os meus movimentos e repassando isso para o computador. Olha só, esse é o software, né, da EasyPro, dessa empresa que faz esse trabalho. Eles conseguem fazer uma cronoanálise de extrema
precisão, utilizando câmeras e fazendo esse estudo de movimentos, né? Isso para a indústria é muito importante, certo? Aqui nós estamos vendo também uma tecnologia que é relativamente acessível. Hoje, a Otobock é uma empresa que fabrica esses exoesqueletos, né, que ajudam o trabalhador a se movimentar e a redistribuir os pesos, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de vestir um desse exoesqueleto lá na feira de Hannover, e a sensação é estranha, né, mas a gente consegue carregar pesos que, por exemplo, aquela caixa que eu vou levantar ali é uma caixa de 10 quilos, e quando eu levantei, né, me pareceu ter 2, 3 quilos. E aquele equipamento ele reduz muito, ele repassa, na verdade, a energia que a gente tem nos braços e nas pernas, quer dizer, ele repassa a energia do abdômen para os braços e para as pernas, né? Isso ajuda muito na ergonomia da fábrica no dia a dia. E são produtos de relativo baixo custo. O Otobock está aqui no Brasil e tem esse tipo de produto à venda aqui, inclusive, né? Pensando na manutenção preditiva, que eu comentei com vocês antes, né? Na Mercopar a gente tem, olha só, um expositor que desenvolveu um sistema de identificação e comunicação de falhas e de quebras de máquina para o operador. Então, utilizando ali um sistema de análise de vibração ou de análise de calor, né, pode-se identificar quando que uma máquina vai quebrar e quanto tempo ela pode ser feita essa manutenção, né? Isso dá um volume de paradas de manutenção preventiva muito menor, sendo muito mais fácil, né, projetar quando que isso vai ser feito. Ainda sobre manutenção preditiva, né, a gente vê aqui na Mercopar e a gente vê lá em Hannover o mesmo tipo de tecnologia, né? Numa bomba da água ali a gente tem todo um monitoramento de condição de se essa bomba está vibrando muito, se ela está esquentando muito, se ela está com um barulho diferente, e esses sensores eles ajudam a predição, ajudam a saber quando que vai ter problema, né? Aqui um exemplo rápido também, no stand da Turk, um sistema, essa planta, ela está toda, esse posto de trabalho, ele está todo sensorizado. Tudo que esses robôs fazem aqui, eles são repassados para um painel, e esse painel ele ajuda o gestor da produção a tomar boas decisões ou más decisões, né? Más decisões cada vez menos, né? Com relação ao setup de máquina. E aqui a gente vê a célula demonstradora, que foi exibida na Mercopar também, né, com uma coleção dessas tecnologias que podem alavancar a produtividade na indústria. Esse equipamento aqui é uma célula que está implementada na Master, ou está sendo implementada na Master, para análise de falhas por meio de câmeras. Então tem visão computacional, tem robô colaborativo, tem sistema de segurança, tem integração homem-máquina, máquina-máquina. Tudo isso está integrado dentro dessa planta e isso é repassado, né, para o operador. Tem todo um sistema de compliance envolvido, de registro de todos os freios que são produzidos, se falhou, se não falhou, né, e isso tudo hoje fica na nuvem para facilitar o gerenciamento, inclusive da produção da empresa, né. A gente falou da impressão 3D, né, olha só, essa empresa aqui, ela traz soluções de impressão 3D, ela traz algumas soluções que eles fizeram, né, mostrando que hoje o custo já está quase batendo um custo viável para a produção de peças extremamente customizadas. Então, cada vez mais a gente vai ter peças de metal customizadas, totalmente customizadas, talvez mais resistentes, inclusive, né? E isso vai, como eu falei antes, pode reestruturar cadeias de suprimento no futuro. Aqui um último exemplo sobre gêmeos digitais dentro de produtos. Então, uma suspensão de um carro, coletando informações, tendo toda ela sensorizada, coletando informações e passando para os desenvolvedores para saber se efetivamente ela é boa ou não é, né? Se tem que mudar ou não mudar alguma coisa no seu processo de desenvolvimento. E aqui eu já mostrei para vocês, só tem um pouco mais de foco, né? Agora, nos gêmeos digitais, aqui nessa máquina que a gente viu lá no início, né? Aqui fica mais fácil de enxergar
essa replicação de movimento, né? E a acuracidade do produto, dos sensores, né? O quanto ele consegue replicar para a realidade, para o digital, aquilo que está acontecendo na realidade. E por fim, aqui dessa parte de tecnologias, eu só queria trazer algumas coisas que a gente vê lá. A Alemanha está muito forte em análise da cadeia do hidrogênio para poder abastecer seus carros, né? Então a gente vê lá veículos, nesse caso aqui é uma van, né? Com célula de combustível. Aqui nesse do meio é uma bomba de combustível para abastecimento de carros a hidrogênio. Então já está sendo difundido muito também. Eu sei que a Caxias e Serra Gaúcha tem um envolvimento direto com o setor automotivo e a gente vê muita tecnologia para o desenvolvimento da movimentação e da mobilidade com hidrogênio. Certo? Eu tenho bastante conteúdo, pessoal, lá no LinkedIn. Para quem quiser, posto bastante lá esses conteúdos que eu estou trazendo aqui. Se vocês quiserem uma extensão, vamos dizer assim, das coisas que eu trouxe aqui, vocês podem me procurar lá no LinkedIn, que tem bastante coisa também. Tá? Lá no Instagram do Sebrae tem mais vídeos, né, que vocês podem acompanhar. E eu queria trazer uma rápida reflexão aqui também sobre os pequenos negócios, né? O Léo já trouxe também uma reflexão antes sobre pessoas, né? Nós temos conhecimento suficiente para operar tudo isso, né? A verdade é que hoje a gente está vendo esse material aqui, inclusive eu preparei antes dessa onda do ChatGPT, né? Mas a gente está vendo, eu pude ouvir um pesquisador da Universidade de Oxford. Ele falou o seguinte: apenas 5% das tarefas podem ser substituídas por inteligência artificial. Porém, 60% dos empregos do mundo correspondem a esses 5% de tarefas. Ou seja, muitas das coisas que a gente faz, elas vão poder ser replicadas pela inteligência artificial. Então, nós temos que nos preparar, na verdade, para trabalhar com a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial é que faz a conexão com a tecnologia, o resto da tecnologia. Eu vi aqui, ó, a Capgemini trouxe uma proposta de uma planta com o ChatGPT, a gestão de produção, então, com o ChatGPT integrado na produção, ou seja, o ChatGPT ele lança informações para os tomadores de decisão, para tomarem boas decisões no chão de fábrica, né? E o ensinamento, né, é que a criatividade, empatia e julgamento são o futuro da mão de obra humana. Coisas que estão fora disso possivelmente vão ser substituídas pela inteligência artificial. Pude ouvir também num evento que nós tivemos da indústria, né, do Horácio Piva, presidente da Klabin, tarefas que podem ser aprendidas por máquinas estão sendo extintas. O machine learning transformará o mercado de trabalho mundial. Por outro lado, profissões cuja inteligência e desenvolvimento são o cerne serão cada vez mais demandadas. E a gente vê, olha só, dentro desse ambiente todo, o Brasil tem uma potência muito grande, né? E a gente enxerga algumas oportunidades 4.0. Nesse mesmo evento, tive a oportunidade também de ouvir a Ana Paula Assis, que é gerente geral da IBM da Europa. E olha só o que ela falou. Para mim tem muita relevância isso, pessoal. O Brasil tem grande potencial em setores que o país conhece muito bem. Agro, saúde, finanças e comportamento de consumo. Nós somos muito bons nisso. O Brasil é muito bom nisso, né? Ou seja, a gente não precisa desenvolver outra inteligência artificial para concorrer com o Google, com a Amazon, com o ChatGPT. Não, nós temos que usar essas tecnologias, agregar IoT, blockchain, soluções que geram dados para a inteligência artificial, para prover soluções para o agro, para a saúde, para a finança e para o comportamento de consumo. Então, nós temos capacidade de fazer isso. E eu pude ouvir de pessoas lá da Alemanha que a inovação aberta no Brasil ela é muito, muito mais aberta que a inovação aberta na Alemanha, que não é uma inovação aberta, ela é muito proprietária, né? Então, a gente trabalha muito bem em comunidade, em conjunto, e nós podemos explorar isso para poder seguir adiante nessa implementação de tecnologias, né? E uma reflexão para as pequenas indústrias. Finalizando aqui, né? Primeiro passo, cara, produção enxuta. Hoje já dá para fazer um paralelo entre produção enxuta e a implementação de sensoriamento, por exemplo. A gente pode usar o sensoriamento para melhorar a produção, para tornar ela mais enxuta. Mas nós precisamos saber pelo menos onde é que está o nosso gargalo, né? Então, as pequenas empresas precisam focar na produção enxuta, porque é a mais barata.
né? Então, usar ferramentas do Lean Manufacturing ajudam a otimizar muito o processo com baixo custo, né? Cara, atendi pelo menos 600 empresas já nesse tempo que eu estou no Sebrae, 11 anos no Sebrae, e eu vi que assim, os caras que conseguem seguir adiante, eles têm coragem para investir. A gente vai ter que investir, não adianta. Tem que ou alavancar ou tirar dinheiro do bolso para seguir adiante com tecnologia, né? E mensagem final, né, principalmente para as pequenas empresas, é que sensoriamento, visualização e manutenção preditiva são os 3 primeiros passos que uma pequena empresa pode implementar para seguir adiante na sua produtividade. Certo? Pessoal, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, principalmente a parte dos vídeos ali, que é uma parte mais divertida. Muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite. Bise, obrigado por nos receber aqui. Até a próxima. Obrigada pela apresentação. Vou convidar o nosso vice-presidente só para encerrar a nossa RA de hoje. Bom, como o tema é palpitante, né? Veja, os exemplos que eles trouxeram realmente são muito interessantes, mas o tempo para nós se esgotou e nós não vamos ter tempo para perguntas. Então, queria agradecer o Fabiano e o Leonardo por estarem aqui e trazer essas questões da indústria. Nós sabemos que 31% da indústria do mundo está na Ásia, com tendência de ficar 50% lá. Então, nós precisamos trabalhar bastante para que a nossa indústria aqui, que tem indústria longa, nós temos todas as matérias-primas, temos tudo de bom aqui para fazer. Com a ajuda do Sebrae, nós vamos conseguir deixar nossas indústrias mais capacitadas e produtivas. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje e boa tarde e boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Leonardo.